Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia, e o vídeo de hoje eu estava com algumas dúvidas o que eu ia fazer e chegou uma sugestão ontem, né, terça-feira, do Bival, um dos nossos assinantes Gold. Eu gostei dessa ideia, a gente vai fazer um vídeo exatamente sobre isso. O que a gente vai falar hoje? Como as empresas fazem o hedge cambial. O que é o hedge cambial? É uma proteção contra a variação do dólar. A gente vai explicar um pouco mais no vídeo de hoje, vamos mostrar 3 formas diferentes que as empresas usam para fazer esse hedge cambial, mas enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que as empresas, elas têm algumas variáveis que às vezes estão relacionadas ao dólar. E quando eu falo isso, não estou falando apenas de dívida. Não é apenas a dívida que está relacionada ao dólar. Uma empresa, às vezes, ela compra café, compra açúcar, compra petróleo, minério de ferro ou vende essas commodities e tudo isso é cotado em dólar. Às vezes uma empresa tem o próprio custo dela em dólar. Uma empresa como a M. Dias Branco, por exemplo, ela vende aqui no mercado interno, mas o custo dela é o trigo e o trigo é cotado em dólar. Então a gente tem várias empresas que têm situações dessas e que precisam sim fazer hedge cambial, não apenas por causa da dívida, mas por causa dos ativos e passivos que elas possuem também. E nesse vídeo de hoje, várias vezes eu vou ficar falando a palavra hedge, então vocês já sabem que hedge é essa proteção contra a variação do câmbio. A primeira empresa que eu vou pegar aqui como exemplo é a Petrobras, que ela, em março desse ano, ela fez pela primeira vez uma operação de hedge dessa forma, como está aparecendo aqui no vídeo. É uma matéria da Reuters Brasil, também saiu fato relevante na época, e pela primeira vez a empresa faz hedge para o preço do petróleo. Essa aqui é uma estratégia igualzinha às que eu uso às vezes ali na área de membros, que é comprar opção de venda, que é comprar uma put de proteção. Então a gente vê aqui que a Petrobras realizou pela primeira vez entre fevereiro e março uma estratégia de hedge equivalente a 128 milhões de barris. A operação visa proteger parcela da geração operacional de caixa projetada da companhia para o ano de 2018. E o que importa aqui para a gente é que ela se protegeu aqui com 65 dólares para o barril, com o vencimento das opções no final do ano. Então vamos imaginar que seja dia 31 de dezembro de 2018 agora, e ela pagou por isso R$ 3,48. O que significa esse tipo de proteção? A empresa pagou um valor, então quer dizer, ela pagou 3,48 vezes 128 milhões, alguma coisa próxima aí a 500 milhões de reais, um pouco é 500 milhões de dólares, talvez um pouquinho menos do que isso. E ela está protegida se o preço cair abaixo de 65 dólares. Há 6 semanas atrás o preço estava em 85 dólares. Todo mundo poderia falar assim: nossa, que maluquice o que a Petrobras fez, olha só, perdeu 3,48 dólares por barril à toa, né? Gastou 500 milhões de dólares praticamente à toa. E hoje o barril do petróleo chegou a cair lá, caiu a 58, 57 dólares, como a gente mesmo chegou a fazer um vídeo aqui no YouTube. E o que acontece é que exatamente essa política que fez a ação não cair 30%, não fez a ação cair tanto. E eu explico por quê. Porque se, por exemplo, esse barril fechar em 55 dólares para facilitar a conta, a empresa vai poder vender essas opções a 65 dólares, como está aqui. E aí ela vai ganhar 10 dólares por barril de petróleo. Como são 128 milhões de barris, a gente está falando de 1,28 bilhões de dólares, ou seja, perto de 5 bilhões de reais. Então essa estratégia que no início consumiu lá quase 500 milhões de dólares, pode agora trazer 1,28 bilhões para o caixa da empresa, e isso vai sustentar o resultado dela, pelo menos nesse trimestre, se o preço do petróleo continuar abaixo. E se o preço do petróleo subir e chegar em 66 dólares, por exemplo, que é acima de 65, aí ela não vai exercer,
e esses 3,48 ela vai perder. Vocês têm que entender que todo esse vídeo tem a ver com proteção. A empresa não está pensando em ganhar dinheiro, ela está pensando em um seguro, igual o que aconteceu agora com a Petrobras. O preço do petróleo caiu e a ação não caiu tanto. A ação ela conseguiu ficar mais ou menos estável porque ela tinha esse hedge, porque ela tinha essa proteção. A segunda forma de proteção que a gente tem, que as empresas fazem hedge, é essa aqui como a Grendene faz. E essa estratégia da Grendene é muito parecida com uma pessoa que opere esses contratos de dólar. Tá, então você já deve ter sido aí trazido para o mundo às vezes financeiro por causa desses traders que gostam de ficar operando índice ou operar dólar, e é mais ou menos isso que a Grendene faz, só que em vez dela fazer esse day trade com margem reduzida, ela se posiciona, né? Então, igual o próprio Alaska aqui, que já teve uma entrevista aqui com o próprio Henrique Breda, ele também está posicionado dessa forma, tá? Na forma que você tem uma valorização do real contra o dólar. Só que no caso da Grendene, ela não está posicionada para ganhar dinheiro, igual o gestor lá do Fundo Alaska. Ela está para proteger as vendas dela, as receitas dela para o exterior. Ela tem um percentual de vendas que ela faz para o exterior e ela quer se proteger. Tipo, se o dólar subir para 4 ou para 5 dólares, ela vai gerar uma receita maior por causa disso, mas ela vai ter um impacto negativo lá embaixo na receita financeira. Em compensação, se o dólar cai, por exemplo, para R$3 ou R$2,90, ela vai gerar uma receita menor, mas ela vai ter um impacto positivo. Então, no final, ela empata porque ela sabe que a operação dela já é rentável. Então, ela não precisa ficar nesse sobe e desce do dólar, ela não precisa trazer essa volatilidade para o resultado dela. Então, ela se posiciona, ela vende dólar nesse mercado futuro, e como a gente vê aqui, ó, estes instrumentos são utilizados com a finalidade específica de proteção. De novo, é uma proteção, é uma forma de seguro. Consiste na venda de dólares dos Estados Unidos futuro mediante instrumentos financeiros destinados a estes fins, tais como contrato de venda na BMF e adiantamento de cambiais entregues. Eu acho que se a gente falar o BMF vai ficar mais fácil. É exatamente você ficar posicionado, vendido em dólar por um tempo. As margens são bem maiores, tá? Não é aquela margem de R$25 que a gente vê por aí para quem é trader. E essas operações de proteção cambial, para vocês verem o impacto que elas trazem no resultado aqui da Grendene, a gente vê que o dólar ele subiu bastante, né? Quando a gente pega de 31/12 de 2017 a 30/9 de 2018, ele saiu de 3,10 mais ou menos, ele foi para R$4. Então a gente vê que o total de compromissos futuros aqui da Grendene passou aqui para 75 milhões de dólares. A garantia que ela tem que deixar lá em conta 55 milhões de reais, para vocês verem que é uma margem muito grande, e esse valor de referência aqui é 304 milhões de reais. Então a gente tem uma diferença aqui, ó, muito grande de variação cambial, e que espera-se que vai ser sentida lá na frente na receita. Qual é o grande risco dessa estratégia? A empresa ela tem que estimar quanto ela vai conseguir exportar. Então, nesse cenário agora do segundo e do terceiro trimestres, que o dólar acabou subindo, a empresa já teve um impacto negativo lá na despesa financeira dessa variação cambial. Como vocês viram, ela estava vendida em 213 milhões de reais e agora ela está em 304 milhões de reais. Ela teve uma perda aí bastante considerável. Só que ela, para ter a contrapartida na receita futura, ela precisa vender aquela quantidade que ela tinha esperado, aquela expectativa que ela tinha no início. Se a venda nesse caso for maior, ela vai ter uma receita maior do que essa proteção que ela fez. Se a receita for menor, que é o que está aparecendo, pelo menos reduziu a venda das exportações, essa receita vai acontecer também, mas vai ser menor. Então o total não vai acabar batendo e a empresa deve perder algum dinheiro,
mas novamente são proteções que a empresa faz ao longo do tempo, e agora no quarto trimestre o dólar já está caindo, pode ser que a empresa recupere pelo menos uma parte. E finalmente a última forma que a gente tem aqui de proteção cambial, o hedge cambial, seria exatamente como a M. Dias Branco faz. A M. Dias Branco ela tem um modelo de negócios que a principal matéria-prima dela é o trigo, e o trigo representa 24% hoje da receita líquida dela. Então ele representa bastante nos custos da empresa. Então os resultados da companhia eles são suscetíveis de sofrer variações significativas em função dos efeitos das volatilidades, da taxa de câmbio e de matérias-primas, trigo em grão, óleo vegetal de soja, óleo de palma, tá? A gente poderia citar aqui algumas outras também. Então ela faz uma estratégia diferente, ela faz um swap. O que significa o swap? A empresa, a M. Dias Branco, já que ela tem um custo em dólar, diferente da Grendene, que tem uma receita em dólar, ela precisa comprar dólares, ela precisa ganhar se o dólar subir, porque ela vai ter um custo maior se o dólar subir, então ela precisa ganhar se o dólar subir. Então ela vai ter na ponta ativa, ela vai ganhar 3,83% mais o dólar. Tá? E na ponta passiva ela tem que pagar 107% do CDI. O que significa isso? Significa que o valor de referência em 30 de setembro de 2018, que foi o inicial que ela fez, porque não existia nenhuma proteção dia 31 de dezembro de 2017, é uma proteção nova, a empresa tinha 742 milhões de reais, tá, em moeda estrangeira, 742 milhões no CDI. Então ela estava empatada. O que aconteceu? O dólar subiu. Então passou para 847 milhões aqui, que é o valor justo. E o CDI, que está aqui 742 milhões, 107%, passou para 762 milhões. Então na posição de hoje, a empresa tem a receber 847 milhões de dólares, mas tem que pagar 762 milhões do CDI. Então isso resultou num ganho para a empresa de 85 milhões de reais, que não foi suficiente para gerar bom resultado para a empresa. Foi um resultado menor do que o do terceiro trimestre de 2017, mas se não tivesse essa proteção, o lucro viria provavelmente aí 85 milhões a menos, ou esse valor menos alguma coisa de impostos. Tá? E aqui a gente tem a contrapartida exatamente nas despesas financeiras. A gente vê nessa linha aqui, ganhos barra perdas em operações com contratos de derivativos. 85 milhões 425 mil, e no caso, como não está entre parênteses, é um ganho. Quer dizer, aumentou aqui, melhorou a situação das despesas financeiras, que se fosse zero aqui, a despesa financeira seria bem maior. Isso, inclusive, fez com que a empresa terminasse com um resultado financeiro positivo, senão ela teria um resultado financeiro negativo. Como vocês podem ver, existem várias formas da empresa fazer um hedge cambial. Cada uma vai se adaptar às suas necessidades de negócio. Uma empresa que às vezes tem muito endividamento em dólar vai preferir uma forma de hedge, de proteção cambial. Outra que tem uma receita grande em dólar vai preferir outra. Outra que vai ter uma despesa em dólar, como esse custo do trigo, vai preferir outra. E isso também depende muito do conselho de administração. Cada um tem as suas vantagens. Naquele primeiro caso da Petrobras, a Petrobras ela passa a ter uma perda limitada, mas ela tem ganhos ilimitados. Se o preço do barril do petróleo subir e for para a lua, ela continua ganhando, mas em compensação ela tem um custo inicial. As outras duas estratégias não têm custo inicial, mas se o preço, por exemplo, cair, a empresa tem que ficar pagando e fazendo aquele ajuste sempre. Se o preço subir, ela vai ganhando. Então você tem que ver qual que você se sente mais confortável e qual que a empresa prefere atuar. Isso tudo aparece lá nas notas explicativas, normalmente na parte instrumentos financeiros e a parte risco de crédito, risco cambial. Enfim, pessoal, sei que o vídeo de hoje ficou um pouco mais técnico, mas foi bacana a gente poder falar sobre isso. Às vezes a gente acaba entrando mais a fundo mesmo, porque eu acho que dessa forma é que vocês vão conseguir ser melhores investidores, conhecendo a empresa lá dentro. E a gente viu que
essa política de hedge faz a empresa ter variações muito grandes no resultado dela. Então é fundamental que você saiba isso também. Queria agradecer a todos por estarem acompanhando o nosso canal, nosso vídeo aqui. Também queria convidar vocês para seguirem o canal da Patrícia lá no Twitter, @RossariPatrícia, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, e que é muito interessante, ela tem botado uns GIFs lá com algumas coisas que é muito bom para a gente começar a criar aqui a nossa estratégia mental, nosso mindset. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.